muito bem-vindos a mais um programa Trícia Tadros, seu programa diário de entrevistas, de segunda a sexta, às 19 horas, aqui pela Record News Manaus, canal 27.1 ou 78 na TV fechada. Hoje a gente continua a nossa conversa com o professor de Direito, Dr. Luiz Eduardo Valois. Seja muito bem-vindo, professor. Nós falávamos num outro episódio a respeito de quanto o aluno anseia pelo direito penal e de quanto o direito penal é encantador aos alunos. O senhor, enquanto aluno, o senhor achava que ia para a área de penal? Eu sou suspeito para falar sobre todos os aspectos, que eu sempre fui apaixonado. O meu primeiro professor de direito penal foi meu tio, Félix Valois. Quase eu desisto, porque eu tirei 4 na primeira prova. Ele dá 4 para todo mundo na primeira prova. Como toda a turma quase tirou, 90%, mas eu não desisti porque era o que eu queria, né? Aliás, dizia que o 4 era o 10. Era um 10. Que se desse uma nota muito alta na primeira prova, o sujeito perdia o interesse. Mas aí eu consegui passar. Na verdade, graças a Deus, eu não fui reprovado em nenhuma matéria na faculdade inteira. Deus me livre de ser reprovado em matéria. Mas a gente estudava, né? Não, porque também a gente tem que ter consciência, quando a gente estuda em faculdade pública, que você está... Se você repete, se você abandona, você está causando um desperdício de dinheiro público. E outra coisa, eu um dia desses, já tem um tempinho, Trícia, eu dando aula, eu soltei assim, porque eu fui na biblioteca e peguei o livro para tirar xerox. O aluno, como assim, professor? Eu digo, aí eu aproveitei a deixa, né? Eu digo, era assim que a gente estudava, por isso que a gente estudava. É verdade. A gente tinha que ir na biblioteca pegar o livro para ler e devolver, porque não podia levar para casa. Tinha que tirar xerox. A pessoa mais importante que tinha era o xeroqueiro, né? Era xeroqueiro. Hoje em dia você tem tudo aqui na palma da mão e ainda inventa dificuldade para estudar. Não dá para entender. Não dá para entender mesmo. Ai, professor, olha só. Hoje, você vê que os meninos têm... Naquele tempo existia a figura, como hoje o dono da bola, o dono da enciclopédia. Dono da enciclopédia. Né? O aluno que era proprietário ou herdeiro de uma enciclopédia, ele agregava todos os colegas na sua residência para fazer os trabalhos. Mente a Barça, né? Para estudar Barça, Mirador, a Delta, né? E era bonito, era charmoso, né? Você ter aquela estante com aquela coisa toda da biblioteca lá enfeitando, né? Na verdade, professor, eu acho que era um trabalho, é isso que eu quero falar, era um trabalho como a gente tinha que fazer aquilo coletivamente, era menos entediante, né? Porque um lia, passava para o outro e lia, se discutia o assunto, né? Se estudava coletivamente. Agora eu vejo estudar uma coisa muito solitária. O livro, ele é realmente um produto que incorpora a sua personalidade. Olha, Trícia, eu tenho uma coleção, sou sherlockiano como todo criminalista, né? Adoro ler Sherlock Holmes. Já li várias vezes todos os livros. E eu tenho uma coleção de livros de bolso de 1986. Alguns livros estão se desfazendo, mas eu me recuso a abrir mão daquela coleção. Já estão meio amarelados. Eu estou até buscando algum lugar que restaure esses livros para durar mais alguns aninhos, entendeu? É a obra completa do Conan Doyle. Eu vou lhe apresentar. Eu quero esse favor. Está guardadinho na minha estante lá. Eu vou lhe apresentar porque o nosso amigo Joaquim Alfredo Souto Loureiro, ele tem um rapaz excelente que restaura as obras raras dele. Por exemplo, o meu livro do Beccaria dos Delitos e das Penas é da época da faculdade. Já está também no caminho de se perder. Porque é o tempo, né? Não tem jeito. A gente guarda, mas livro é papel. Né? Professor, é engraçado porque às vezes eu chego na sala de aula com uma edição tão antiga e as pessoas dizem, mas por que você mantém esse aqui e tudo mais? Eu digo, porque esse aqui está autografado pelo autor. Eu tenho um pelo Silvio Rodrigues, que hoje nem se fala mais dele, eu acho que ele já morreu com certeza, mas tem autores mais novos, né? Eu tenho um autografado por ele quando ele ministrou uma palestra lá na Jaqueira. Na Jaqueira, né? Aliás, a Jaqueira, professor, o que o senhor sonharia que fosse feito com a Jaqueira? Quando ela foi
desativada, Uhum. eu falei com o meu querido professor José Russo, professor de Direito de Família e de Sucessões. Nosso queridíssimo professor Queridíssimo, o melhor. E eu cheguei a argumentar para ele, ele era diretor da Jaqueira na época, ele disse, professor, por que o senhor não deixa aqui pelo menos os cursos, as matérias finais, estágio, o NPJ, né, o atendimento ao público, porque o prédio ocupado, Trícia, força o governo a manter, desocupando 100%. E outra coisa, ali a gente vê que houve uma degradação tão grande nas pessoas que ali frequentam a Praça dos Remédios, pessoas que talvez se tivesse o NPJ lá poderiam buscar atendimento médico. Os 2 últimos períodos, que são as práticas, penal, civil e trabalhista, se não me engano, são os 2 últimos anos, ou os 2 últimos períodos. Um número muito grande daquelas pessoas que vivem lá, elas estão com algum mandado de prisão em aberto. Com certeza. Ali é um antro de tudo que não presta, porque você tem ali promiscuidade. Quando a gente estudava lá, era difícil até estacionar em dia de prova. Não, estacionar nunca foi. Mas isso daí também não é um argumento bom, porque o Largo de São Francisco e São Paulo, por exemplo, não sai de lá. Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. Aquilo mudou tanto, porque a nossa época de faculdade não é muito diferente, né? Eu vinha a pé do hotel. Sim. Na Marcílio Dias. 6 horas da manhã, 6h30 da manhã. Era pertinho, né? Era muito relativamente perto. Mas hoje, se eu for fazer isso... Corre risco. Eu não chego. Entendeu? Então, assim, aquela região degradou tanto, mas tanto, a ponto de eu ter medo de frequentar, né, ali aquela região onde a minha família tinha negócios. E dá medo mesmo. Dá medo mesmo. Então, eu acho que, assim, quando os prédios públicos vão desocupando... Aliás, desculpa, quando o serviço público vão desocupando os espaços, vai dando espaço para entrar o que não presta. Exatamente. Totalmente abandonado ali. O pior de tudo é que tem aquele movimento da velha jaqueira, que muitos ex-jaqueiranos, né, digamos assim, conseguiram fazer, eu tenho aqui no grupo no celular, mas aquilo ali é patrimônio federal. O IPHAN é que, às vezes, você colocar uma telha ali é complicado. E se tivesse ocupado, era mais fácil. Sim. Né? Desocupado, cai no esquecimento. Não, e é muito triste você ver o prédio sendo ocupado. Você imagina a emoção que eu tive quando entrei naquele prédio a primeira vez, vendo aquela escadaria. Não, vendo a foto da turma do meu avô, do Félix Valois, de 1939, vendo o meu tio, de 1965, a minha tia, de 1964. Quer dizer, de uma certa forma, eu me sentia em casa. Era uma emoção e uma responsabilidade, né? De manter a tradição da família. E não sei nem onde é que andam essas placas. É uma boa pergunta. A nossa era lá em cima, de 89. Era subindo a escadaria à direita. Mas eu não sei se ainda existe. Não sei. Essa é uma tristeza. Na verdade, é assim. Se abandona o antigo e se constrói o novo, né? É justamente o contrário do que todos os países fazem, que é valorizar o antigo. Nada contra você inovar, né? Você vê, por exemplo, eu vou falar aqui uma seara que não é minha, porque eu não sou membro do Poder Judiciário. Tiraram o Tribunal de Justiça lá do prédio dele. Custava ter deixado lá pelo menos a presidência, a vice-presidência e a corregedoria? Aí, não professor, custava nada, professor, aí eu não opino. Eu também não opino, mas você vê que, graças a Deus, que não desocuparam, né? É o Centro Cultural Palácio de Justiça. Não ficou desocupado. Diferença da Jaqueira, que não é nada. A Jaqueira não é nada. Ela não é um museu. Ela não é absolutamente nada. Ela não tem uso. É um prédio entregue à própria sorte. E a outra coisa é assim, é que ali o pároco dos remédios, ele é um prefeito ali. A nossa missa foi na Igreja dos Remédios. Ele tem que resolver briga de marido e mulher, ofensa, injúria racial, tudo entram na igreja para se refugiar. E você vê que ele gradeou a igreja toda, né? Questão de segurança. Mas
mas já entraram não sei quantas Parece-me vezes. que agora foi feita uma reforma na praça, né? A questão física é importante. Professor, mas- não dura uma semana. Pois sabe? Porque aquelas pessoas que lá habitam, elas são dependentes químicas, a grande maioria. Elas precisam de tratamento. Não adianta embelezar o lugar. Elas precisam de tratamento. E você chega... às vezes eu fico agoniada ao passar lá à noite, porque eles estão tocando fogo. Meu Deus, não sabia disso. Porque eu não sei se eles usam para usar como cozinha, fazer fogueira, mas quem garante que não vai destruir o prédio da Jaqueira, o prédio da Igreja dos Remédios, que foi a nossa primeira matriz. E a jaqueira dentro, ela é toda de madeira. Se pega, não tem quem pare o fogo. Não tem quem pare, né? Então é uma tristeza. Eu não sei se vai ter solução. Eu acho que pelo menos a curto prazo, não. Mas o senhor concorda comigo que tudo que é federal aqui é abandonado? Não sei se estatisticamente é verdade, mas eu acho que sim. Eu acho que... eu tenho a impressão que a União acha que aqui é só mato e que nós não contamos como brasileiros. Como de resto o Brasil, né? Pensa que a gente é assim. Porque se você colocar qualquer coisa pública que pertença ao estado, ao município, aquilo anda com uma velocidade que não se compara nem de longe à lentidão do que é federal. Acabei de dizer, o IFAM. O IFAM é um órgão federal. Não, IFAM é o pior ainda, A Jaqueira, porque eu entendo que o patrimônio histórico, ele tem que ter historiadores à frente, só que eles acham que quem tem que comandar o patrimônio histórico são arquitetos. Pois é. Só que os arquitetos que vêm de fora, que prestam concurso federal, eles não obrigatoriamente conhecem a história, A realidade. e o que é importante para o povo do Amazonas. Sim. Quem residiu, quem viveu, o que aconteceu naquele lugar. Esse prédio da Jaqueira tem uma identidade cultural muito grande. É verdade. Professor, a gente vai pedir um minutinho de comercial e a gente volta para os finalmente. Obrigado. A gente volta já já. Voltando nesse último bloco, infelizmente último bloco, com o professor Luiz Eduardo Valois. Mas, professor, eu lhe perguntei se logo que você entrou na faculdade, o direito penal lhe acendeu a chama do amor e dali o senhor nunca largou? Ou o senhor teve tentações de ir para outra área? Não, nunca tive. Eu sempre quis ser advogado criminalista. Ocorre que no início da carreira, nós temos que fazer meio que clínica geral para sobreviver, né? Eu sustento minha família há 36 anos com advocacia. Mas foi um período muito breve. 2, 3 anos, até eu passar definitivamente para a área criminal. Né? Hoje eu não faço, eu sou especialista pela UFAM em Direito Penal e Processual Penal e atuo efetivamente na advocacia criminal. Professor, nesses seus anos de advocacia criminal, quais foram os crimes inesquecíveis? Houve vários, mas eu tive um júri muito emblemático, que é aí que eu te falo como é que é a tese da legítima defesa. Um garoto matou o amante da tia dele. Ele morava na mesma casa que o casal. A tia dele era... Aliás, ele tentou matar, não conseguiu. Ele chegou em casa, o cidadão de 1,90 m estava enforcando a tia dele. Enforcando. Ele batia na tia dele quase todos os dias. E aí ele correu na cozinha, pegou uma faca e deu uma facada por trás, matou o cidadão. Conseguiu salvar a vida da tia dele. Ele foi condenado pelo júri. Eu vi um caso. Porque o júri disse que a facada foi por trás. Eu até brinquei, queria que ele tocasse na corte, vira de frente para te dar a facada. Frente. Você vê como é que o júri é imprevisível. Não, eu vi um caso recentemente no Rio de Janeiro. O sujeito tocou fogo no colchão da mãe do garoto, onde ela dormia. O garoto tirou a mãe e colocou... Eu não sei exatamente
exatamente os detalhes. Eu sei que ele teve que escolher entre a vida da mãe e a vida do padrasto. Quem que ele vai escolher? Aí o garoto cumpre pena, né? Quer dizer, começou a vida adulta dele já cumprindo pena, porque ele teve que escolher, né? Ele teve que escolher, ou era matar, ou era morrer e deixar matar a mãe, porque o sujeito que mata a mãe não vai deixar o filho para contar a história e reconhecer. Não, né? De jeito nenhum. São essas coisas, essas ciladas do direito penal, né? Uhum. Mas como eu lhe disse, a gente presta um juramento, a gente não pode escolher quem a gente vai defender. Nós temos que defender aquelas pessoas que nos procuram. É assim, é difícil, é muito difícil, eu concordo com você. Não é para qualquer um, é para quem é vocacionado. Por isso que eu digo, quem procura qualquer profissão, não é só o direito, visando só o dinheiro, pode até ser que fique rico, mas não vai ser realizado. Agora, professor, já teve algum caso que o senhor saiu do júri, ou do júri, ou da audiência, enfim, completamente arrasado, destruído? Uma vez por cansaço. Porque o júri começou 9 da manhã e terminou 3 da manhã do outro dia. O juiz não quis parar, ele foi direto. Aliás, a juíza, uma colega minha de faculdade, a doutora Lúcia, juíza federal, foi um júri federal. Ela não quis parar. Eu saí arrasado por causa do cansaço. Mas quando a gente trabalha com aquilo que a gente gosta, é difícil de sair arrasado. Você sai arrasado às vezes com uma decisão que, por exemplo, isso acontece mais no julgamento técnico do que no júri. Sim. Né? Uma decisão que você tinha certeza que podia ser contrária ao que você achava que ia ser, ou vice-versa, e você se decepciona. Porque é muito triste você ver um inocente ser condenado, uma injustiça não avaliarem. Às vezes eu vejo casos de crianças, por exemplo, crianças que sofreram toda a sorte de abuso. Primeiro de tudo, nem todo mundo tem vocação para ser mãe nem para ser pai. Sim. Então, determinadas crianças, elas já vêm ao mundo, para o mundo cão. Sim. Né? E aí, aquelas crianças, às vezes, não sabem a diferença do certo, do errado. São criadas cada momento da vida em um lugar, né? São dadas e repassadas como se fossem mercadorias e tudo mais. E chega um momento ali da vida que a criança vai e comete um furto, Quando você vai olhar o histórico daquela criança, ela não tem como avaliar o que é certo e o que é errado. Ela nunca teve nada dela, nem os pais eram dela, nem o lugar era dela. Aí é muito fácil cobrar de uma criança dessa, né? Não, mas só que aí ela vai cumprir os últimos anos da infância dela junto com pessoas que estão cumprindo internação, mas que já são criminosos. Entendeu? Então, como é que essa criança vai ter direito a um futuro? Isso é uma coisa que é muito complicado você colocar para a população em geral. Eu, certa vez, professor da Uninorte, teve um debate lá sobre redução da maioridade penal. Toda vez que acontece um crime praticado por um menor, esse debate volta à cena, né? E um político importante, eu não quero dizer o nome, porque é melhor não dizer, participou da mesa. E ele era muito influente, já morreu. E, obviamente, que ser a favor da redução é muito melhor para o público, né? Você ganha mais votos sendo a favor da redução, né? E sendo contra, como eu sou contra a redução, inclusive por causa disso que você disse, você vai saber quem é o político. Ao acabar a explanação da mesa, abriu-se para plenário. E eu fiz a pergunta para ele. O senhor é presidente da comissão mais importante do Congresso Nacional, que é a Comissão Mista de Orçamento. E o senhor é a favor da redução da maioridade penal. Quanto o senhor já destinou em dinheiro para, por exemplo, aqui o Dagmar Feitosa, aqui no Amazonas? Aí ele me enrolou e não respondeu a pergunta. O aluno disse, não respondeu. Eu digo, mas eu sabia que ele não ia responder. O senhor podia perguntar para ele, o senhor já visitou o Dagmar Feitosa? Já fez um tour? Aliás, eu acho
aí lá vão as minhas coisas, que deveria ser visita obrigatória, que nem no primário se vai ao SIGS, no Sim. ensino médio se vai ao Teatro Amazonas, deveria ser visita obrigatória para todo estudante da Guimarães Feitosa. Sim. Aí que eu te digo, Clícia, aquela frustração que eu tenho. Se eu tivesse tido a oportunidade de levar os direitos humanos às escolas, isso poderia ser uma ramificação do que eu ia fazer. Mas é aquela coisa, a gente esbarra quase sempre na falta de verba. Porque tem uma idade ali na criançada que os amigos Sim. têm umas ideias que não têm noção do perigo. Não tem. E Né? outra coisa, Clícia, a gente é criado hoje em condomínio fechado. Eu fui criado Na rua. até os 12 anos, pelo menos, lá no Conjunto Manauense, na rua. Mamãe botava a cadeira na rua, mas hoje é outra realidade. É outra realidade. Eu vim para cá, meus filhos ficaram na piscina lá do condomínio, com todo o conforto. Agora, essa hora tem menino na rua pedindo comida, né? Como é que a gente vai exigir do menino desse que ele seja razoável? Né? Não, existem meninos que estão na rua vendendo comida, alguma coisa assim, mas que tem uma base familiar bacana. Sim. Agora, quando a gente vê os próprios pais explorando as crianças para pedir Justamente. dinheiro na rua, Justamente. sabe? Justamente. Isso é que me revolta. É um criminoso em potencial, infelizmente. O sujeito que habita em determinado lugar, o conselho tutelar não permite que a mãe chegue mais tarde do seu trabalho, porque o filho vai ficar sozinho, então a mãe não pode trabalhar. Não pode trabalhar. Mas a criatura pode estar no sinal, fazendo o filho atravessar Sim. para pegar e sentada no banco da praça, Sim, claro. né? Isso me revolta demais. Eu acho que deveria haver pena, né? Eu não estou falando em pena em jogar em presídio, porque a pena alternativa, se fosse aplicada, não é essa história de dar uma cesta básica. Sim. Prestação de serviço à comunidade. Prestação de serviço. Trícia, a população, a sociedade criou uma verdadeira tara com a pena de prisão. A pena de prisão ela deve ser reservada para os crimes mais graves. E tem Há penas que você pode aplicar. O senhor concorda comigo que tem tantas penas alternativas entre a doação de cesta básica e a prisão? Olha, tem um caminho tão longo que podia... O doutor Adalberto Carim, finado, saudoso, que era a vara do meio ambiente, a cara dele. A cara dele. E ele é um querido, um fofo. Foi muito cedo, foi muito cedo, né? Competente, digno. Ele, certa vez, aplicou uma pena a uma senhora que tinha cometido um crime ambiental para ela prestar serviço durante determinado tempo. Ela gostou tanto que depois que acabou, ela continuou. Quer dizer, isso é uma beleza. A pena cumpriu a sua função. Cumpriu a sua função e extrapolou o cumprimento da função. Colocou ali mais um voluntário no mundo. Não é só a prisão é uma coisa desumana. A prisão, na verdade, ela serve como último recurso. Último recurso. Entre a doação de uma cesta básica, doação de um valor e a prisão, existem muitas alternativas. Às vezes eu acho que as pessoas também não querem pensar. Sim. E outra coisa, Trícia, eu queria até colocar didaticamente aqui, que é meu dever, essa questão de prisão sempre teve, desde o seu início, o caráter de reinserir na sociedade. Ela surgiu na Idade Média, nos mosteiros da Idade Média, para que aquele monge que pecasse fosse recolhido a uma cela, passasse um tempo lá e voltasse. Não é para a pessoa ficar lá a vida inteira, não. Ah, professor, mas isso é romântico. Mas eu digo o seguinte, se nós que somos profissionais da área não acreditarmos nisso, é o caos. Professor, olha só, agora eu me recordo aqui, se o Carandiru, que foi a maior tragédia do sistema penal, do sistema carcerário que a gente tem notícia, né? Ele começou como um presídio modelo. As pessoas aprendiam profissões, ele recebia visitas, né, de penalistas do mundo inteiro. Né? Ele era um exemplo
de reinserção das pessoas à sociedade. Ou seja, nem todo presídio tem que ser um depósito de vidas, né? Nem pode. Ele pode ser... Existem pessoas que realmente a gente sabe que não ressocializa mais, infelizmente. Sim. Mas a grande maioria, se tiver uma oportunidade... Só né? quer cumprir sua pena. O semiaberto aqui foi extinto. As condenações até 8 anos são semiabertos, só que não tem mais aqui. Mas também o semiaberto aqui era uma bagunça, né, professor? Mas, Trícia, existia o prédio. A omissão do Estado fez o prédio se acabar. Aí hoje você é condenado em semiaberto, você vai para a rua. Não adianta nem recorrer. Foi condenado em semiaberto, é melhor não recorrer, deixa transitar em julgado. E aí a gente vê na novela, né, as pessoas debochando da justiça, tornozeleira eletrônica, não sei o quê. E não é o caminho. Eu costumo dizer o seguinte, quem debocha da justiça não contribui com a justiça. A justiça é parceira. Nós, advogados, temos nossas críticas pontuais ali, claro, mas o Poder Judiciário deve ser respeitado e honrado. Sem dúvida. E nós temos que contribuir para que ele vá se adaptando aos novos tempos. Os membros do Judiciário devem ser respeitados, sim, porque eles representam o Estado juiz. Sem dúvida. Eles são a nossa segurança jurídica. Professor, eu agradeço muito a sua visita, só que essa conversa foi assim, voou. Eu gostaria de convidá-lo já quantas vezes você quiser para um outro encontro, talvez com mais colegas aqui para a gente conversar a respeito. Eu agradeço a sua audiência. Eu agradeço em meu nome e penso que posso agradecer em nome da OAB, visto que já fui conselheiro 2 vezes, né? E quando eu sou bem tratado, eu rendo essa homenagem não só a mim, mas à minha instituição a qual eu pertenço. Com certeza, a OAB é a casa de todos, né? Isso. Então, um abraço a todo mundo da OAB, principalmente ao nosso querido Jean Cleuter. Nosso presidente. Nosso presidente. Meu aluno, ele e, salvo engano, o Johnny, mas ele com certeza. Ele com certeza, né? Com certeza. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até o próximo programa.